Pai, nós queremos abençoar a vida do Elton. Pedimos que a Tua presença, graça, bondade, unção, seja derramada sobre a vida dele. A palavra que o Senhor colocou no coração dele, seja transmitida a nós. E que nós possamos ter o coração de Maria para ouvir, receber, praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensinar em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Vocês estão felizes aí com Jesus? Jesus está feliz com vocês? Amém? Jesus está feliz com vocês ou não? Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite? Eu queria convidar a igreja a abrir comigo no livro de Mateus, capítulo 14. Esse é um texto assim bem conhecido nosso. E Dudu, você pega meus óculos ali, fazendo um favor? Mateus, capítulo 14. E tenho certeza que essa palavra vai falar com você também, assim como falou comigo nessa tarde. Eu vou só segurar aqui que a página da minha Bíblia descolou. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco de uma forma sobrenatural. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Enquanto você abre a sua Bíblia, abra bem o seu coração e deixa Deus falar com você. A palavra de Deus diz assim para nós nessa noite: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado. Fala assim comigo: para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força dos ventos, teve medo e começou a submergir, gritar: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-lhe, disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam ali com ele adoraram, dizendo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Queridos, esse é um texto bem conhecido, e é um texto autoexplicativo, mas ao mesmo tempo eu falo que esse texto ele tem várias coisas aqui, várias nuances, que ele nos desafia. Se você prestar atenção nesses versículos que nós lemos, cada versículo ele tem um ensinamento pedagógico para mim e para você. Eu coloquei nessa noite, viver pela fé. O que é viver pela fé? Nós sabemos que no livro de Hebreus, a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se espera, e a convicção de fatos que não se vê. Viver pela fé é acreditar no impossível, é viver no extraordinário. E esse é um texto que fala do extraordinário, porque já estava ao cair da tarde, Jesus tinha dado uma palavra. E qual era a palavra? Passe para o outro lado. Eu costumo dizer que mesmo se tudo desse errado, mas eles tinham uma palavra sobre a vida deles, e a convicção era que eles chegariam, eu não sei como, mas de alguma forma eles chegariam do outro lado, porque Jesus falou: olha, passem para o outro lado. Então aqui nós vamos hoje ver e entender como eu e você nós podemos viver pela fé, como nós podemos sair do ordinário e entrar no extraordinário do Senhor. E aqui nós vamos aprender cada coisa que aconteceu na vida desses discípulos, que levou eles a viverem algo extraordinário na vida deles. E aqui então, naquela noite, na quarta vigília da noite, na hora mais escura, algo surpreende aqueles homens, uma tempestade. E eu coloquei algo para nós meditarmos. Coloca o próximo para mim, Michel, fazendo um favor, próximo slide.
Eu não sei se vocês conhecem esse homem, né, Will Smith. E ele disse uma frase muito interessante. Depois que eu falei, eu acho que foi o Felipe que falou para mim, falou assim, olha, ele usou essa frase num filme. Ele disse assim: Deus colocou as melhores coisas da vida do outro lado do medo. Porque uma das coisas que nos impede de viver o melhor do Senhor para a nossa vida é o medo. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos leva a ficar estagnado. Porque ele diz que do outro lado, Deus colocou as melhores coisas da vida. E aqui, quando ele fala, né, ele tinha alguns medos, e ele tinha medo de altura. E para ele vencer esse medo, sabe o que ele foi fazer, gente? Foi saltar de paraquedas. Você imagina uma pessoa que tem medo de altura, e de repente ele é desafiado naquela hora. Eu já vi pessoas ficarem paralisadas por causa do medo. Pessoas que pararam mediante algumas coisas da vida. Tinha o Gustavo, lá de Uberlândia, da Shalom. Eu lembro um dia que nós fomos fazer um evangelismo, e não pode, né, distribuir panfleto, na época ainda era panfleto, abordar as pessoas dentro do shopping. E aí, as pessoas ali falaram, olha, se eles pegarem vocês fazerem isso, vocês podem ser até presos. E o Gustavo travou, e ele não conseguia nem abrir a boca, de tanto medo que ele ficou com medo, ele travou de uma tal forma, porque o medo, ele faz isso, situação de medo, e o medo transforma coisas pequenas em coisas grandes, porque nós ficamos então com medo. E eu coloquei aqui, né, Deus colocou do outro lado as melhores coisas, e eu tenho certeza. E eu coloquei uma pergunta, pode colocar o próximo para mim: o que te faz ter medo? Você já fez essa pergunta? Nós estamos terminando 2025, o que te faz ter medo? O que te trava? Talvez o trabalho, talvez um sonho que ainda não foi realizado. E a pergunta é: se aquele sonho que você tem buscado não se concretizar, como fica a sua fé? Porque eu entendo que Deus é um Deus de sonhos, mas tem sonhos que Deus não vai realizar na nossa vida. Eu lembro que quando eu converti, eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ser militar. Eu lembro que eu fui fazer uma prova da ESA, e eu lembro que tinha as questões ali, e para você conseguir passar, você precisava, eu acho que era 33 pontos, se eu não me engano. Eu tinha conseguido fazer 31 pontos. Falei, não, e era o último ano. Falei assim, Deus. E aí saiu lá, olha, tinha duas questões que estavam erradas e foi anulada. Eu falei assim, uau, é agora. Agora eu vou passar. E aí, Fabiano, eu fiquei com 30 pontos. Mas, e aquilo deu uma frustração. E a pergunta era, e se esse sonho não for realizado? Como vai ser a sua fé com Deus? Pois a pergunta é, o que tem trago medo no seu coração? Talvez tantas coisas trazem medo. Deixa eu ver aqui, quantas grávidas estão aqui? Deixa eu ver, grávidas, estão grávidas. Olha só tem uma aqui, né? E é tão interessante porque a maternidade traz medo, né? Os homens, eu fiquei pensando, quando nós fomos ter o dom, né? Está aqui a obra-prima. E aí, o que acontece? Está a obra-prima. Eu falei, e agora? Será que eu vou dar conta, né? Aquele pacotinho, né? As mães aí, quando foi pegar o bebê no colo, né? Aquele pacotinho que você olha, depende 100% de você. Não é assim, pessoal? Noites em claro. Deixa eu perguntar, quantos pais já passaram noites em claro aqui? Quem já pôs o neném no carro e saiu andando na cidade? Ou foi só eu? Ficou andando na cidade, né? Nós sabíamos todas as casas para alugar, tal, passávamos. E aí eu falava, Bruna, vamos passar lá na feira. Então assim, coisas que acontecem, o emprego, o casamento, a criação de filhos, ministério. Nós somos surpreendidos porque as tempestades, elas não mandam recados. E de repente nós somos surpreendidos pelas tempestades da vida. A tempestade pode ser um laudo médico. De repente você se depara com um laudo e fala, e agora? Talvez pode ser um telefonema, ou até mesmo você resolveu mexer no WhatsApp,
de alguém, e você descobre alguma coisa, e você para e fala assim: e agora? Como eu vou lidar com essa situação? Será que isso é verdade? Será que eu não estou sonhando? Mas o que traz medo no nosso coração? E tem situação, queridos, que é só você e o Senhor. Lutas que você vai ter que enfrentar sozinhos. Ali fechado, no secreto, no quarto de guerra. Entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai em secreto te abençoará. Então a minha pergunta hoje para mim e para você: o que te traz medo? Pessoas têm medo de levantar pela manhã. Nós vivemos aí a síndrome do pânico, depressão, angústia, tristeza, várias outras coisas que têm batido a porta, e aí aquilo bate no coração. Então você olha, então o que tem trago medo no nosso coração? Vamos lá, coloca o próximo. E eu coloquei que a nossa vida também ela é feita de momentos. Eu não sei qual que é o momento que você está vivendo. Talvez você está vivendo um momento bom da sua vida. E esse texto ele fala de vários momentos que os discípulos passaram. Então a nossa vida ela é feita, talvez enquanto você chora, tem alguém vendendo lenço. Talvez tenha alguém vendendo lenço e você está chorando. Não é assim? Eu não sei qual que é o seu momento. De repente você depara com alguém todo feliz, mas você está vivendo um momento triste. E aqui eu coloquei alguns momentos que eu vejo aqui na vida desses discípulos. Momento de luta. Vem um temporal sobre a vida deles. Eles estavam o quê? Lutando. Então aqui, aquela luta, eles estavam ali a quarta vigília da noite. Eram homens experientes. Eram homens que eram acostumados com o mar. Conhecia ali o mar. Mas a luta veio. Pega eles ali de surpresa. E lutas, elas não mandam recado. Tempestades não mandam recado. Nos pega de surpresa. Os temporais da vida. Então aqui, primeiro momento que eu vejo, momento de luta. Outro momento que eu vejo, o momento de Deus agir. Nós também vemos Deus agir, amém, queridos? Naquele momento ali, o Senhor também agiu. Eles estavam enfrentando luta, mas Jesus, ele vem o que? Andando sobre as águas, o momento do agir de Deus. Olha só, o momento de luta, mas eles também experimentaram o momento de Deus agir. Quer ver um outro momento que eu coloquei aqui, para mim e para você? No versículo 26, momento de medo. No versículo 26, não, pode deixar aí. Fala que eles tiveram medo. Olha só, um outro momento. Talvez você está vivendo um momento de luta. Outros estão experimentando um momento do agir de Deus, de resposta extraordinária na sua vida. Mas também você pode experimentar momentos de medo, de incerteza. Quando de repente o seu filho precisa ir para uma faculdade, um tratamento que você está passando. Então o medo, as incertezas tomam conta do coração. Eu acho que eu contei na última pregação aqui, acho que foi para vocês, que eu falei que eu tinha casado, né? Tinha 2 meses. E eu fui fazer uma biópsia e eu pego ali e de repente eu me deparo com o Dr. Google, né? Que quando você pega você faz algum exame, você fala assim: eu não abro, pastor, de jeito nenhum. Eu levo para o médico. Todo mundo aqui é assim, né? Ninguém abre os exames. Vai lá, pega no laboratório, leva. Não. Mas hoje nós temos o Dr. Google, a gente joga lá para descobrir o que é. Não é assim, pessoal? A gente já chega lá, já tem o diagnóstico prontinho. Não é assim, Sheila? Olha lá, a Sheila não faz isso, né, Sheila? Não faz de jeito nenhum. Não é assim? Outra coisa. Isso quando a gente já não chega, né, Lília? Já chega e fala: não, doutor, esse remédio não funciona não, tem que ser esse. Né, Lília? E fala assim para o médico: não, esse aqui não. Esses dias a Bruna foi passar pelo endócrino, né? E aí o endócrino não receitou. Não podia ter falado, né? Agora já foi. Não receitou nada para ela precisava ali passar. E aí ela falou: não, mas a Bruna ela é veterinária. E ela falou assim: não, mas quando os cachorros tal, eu receito tal remédio. Falou: então toma esse. Ela pagou uma consulta para ela se automedicar. Ele quase olhou e falou assim: eu não conheço esse não.
Né? E aí, mas eu fico pensando, né, queridos, o medo toma conta, né? E outra coisa que eu coloquei, outro momento de consolo. Olha só, Jesus vem e fala assim, olha, tenha fé, que nós somos consolados. Mas uma coisa também que me chama a atenção, nós também temos momento de coragem. Jesus chega e fala assim, Pedro, sai do barco. E Pedro sai do barco. Tem dia, não é, pessoal? Eu vou ser sincero, tem dia, se Golias aparecer na minha frente, eu mato ele, nem que seja engasgado com a minha orelha. Mas tem dia, não é, pastor Carlos? Tem dia que a nossa sombra nos assusta, não é, Marquinhos? Aí eu falo assim, Golias, hoje eu sou a sua indigestão. Mas o que acontece? Então tem momentos de coragem, momentos de Deus agir. Então aqui você vai ver que esse texto tem vários momentos. O momento do sobrenatural. Mas o que é viver pela fé? Depois de vários momentos que eles passaram ali, não sei se foi em 1 hora, meia hora, eles viveram vários momentos, mais de 15 momentos diferentes de fé, de coragem, de angústia, de medo, de incerteza, de resposta, de ordinário, de extraordinário. Mas aí vem a pergunta, o que é viver pela fé? Coloca aí o primeiro para mim, o que é viver pela fé? Viver pela fé é encarar as tempestades da vida. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Contrário aos nossos sonhos, contrário aos nossos pensamentos, contrário àquilo que nós criamos como expectativa. Às vezes nós criamos algumas expectativas dentro de nós, e essas expectativas elas não são correspondidas. Lá no livro de Lucas, capítulo 24, conta a história de 2 homens que estavam a caminho de Emaús, 2 discípulos, e a Bíblia fala que eles estavam ali e algo aconteceu, porque Jesus havia morrido, mas eles falam, nós esperávamos que Ele nos libertaria. A expectativa deles não foram supridas, e talvez quando as nossas expectativas não são supridas, nós ficamos frustrados. Eu não sei aqui, coloca a capa daquele filme para mim, coloca a capa daquele filme. Quantos aqui já assistiram esse filme? Ou já leu esse livro? Deixa eu ver. Ninguém, pessoal. Só o Ticarlinho. Você nunca viu esse filme? Talvez é um dos filmes mais interessantes sobre a caminhada cristã. Depois você pode jogar lá no YouTube, está lá, você pode assistir. Acho que esse filme é de 1985, mas é muito interessante, que fala sobre o quarto sábio. E de 1985, não é spoiler não, né? Não, né, Lu? Mas é interessante, pessoal, porque conta a história, né, que fala sobre os magos, né, que foram visitar Jesus. A gente fala sobre os 3 reis magos, mas a Bíblia não fala que era 3, a Bíblia fala que era 3 presentes. E tem até algumas religiões que dá até nome para eles, mas não tem na Bíblia, né? Quem são os nomes deles? Vamos ver se vocês sabem. Ninguém, né? Baltazar, Belchior, e o outro é com C, esqueci agora. Depois eu lembro. Mas o que acontece? Mas fala do quarto homem. É tão interessante, porque ele era um médico e estava bem sucedido. Ele compra alguns presentes e ele vai encontrar com esses magos, com esses 3 magos, para que ele também queria conhecer Jesus. E ele compra alguns presentes ali e tal, e ele quer encontrar com Jesus, só que no meio do caminho ele se perde e tal, e várias situações vai acontecendo, e ele esperava encontrar Jesus de uma forma, né? Ele tinha uma expectativa, ele tinha algo no coração. Deixa eu só fazer uma pergunta, alguém vai assistir ou não? Eu acho que ninguém vai assistir, né? Você vai assistir? Então tá, então não vou acabar de contar não. Mas essas situações que vai acontecendo com ele, vai mostrando quais são as atitudes na caminhada cristã e quais são as lutas espirituais que nós enfrentamos. Talvez para mim é uma das histórias que mais reflete a nossa caminhada cristã, né, pastor Carlos? Que vai mostrando, né, que esse homem abriu mão, que ele era um médico ali, ele abriu mão do seu dinheiro para ir atrás de Cristo. E como ele ia conhecer a Jesus. E quando chega, né,
Você vai vendo ali que as situações é muito interessante, que tem a ver com a sua vida e com a minha vida, com a nossa caminhada cristã, com as lutas que nós enfrentamos, e fala sobre amor, perdão, graça, é muito interessante. Então, é muito interessante, então, é enfrentar essas tempestades, e é tão interessante, porque essas tempestades, elas não mandam recado, nem para mim, e nem para você. Umas nós somos pegos de surpresa, e aí nós precisamos ficar atentos, e começar a navegar pela atmosfera, né, do sobrenatural. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Coloca o segundo, o que é viver pela fé? Não é esse não, é o outro. É o 2, sem ser, não, eu acho que está faltando aí. Deixa eu só ver aqui. Viver pela fé é encarar as tempestades, né? Eu já falei, viver pela fé. E isso, fala dos 2 mitos, né? Quais são os 2 mitos da fé? Primeiro, seja cristão e seus problemas acabaram. Isso é verdade? Não é verdade. É tão interessante porque Jesus falou assim: eis que estarei convosco todos os dias. A Bíblia fala assim: no mundo tereis aflições. Olha só, mas eu estarei com vocês até o final. Ele falou: olha, problemas todos nós vamos atravessar. Você vai ver que aqueles 12 homens estavam com Jesus. Aqueles 12 homens estavam seguindo uma ordem de Jesus. Mas muitas pessoas têm pregado, né, que se você seguir Jesus, os seus problemas acabam. Não acaba, pessoal. Eu acho que a C.S. Lewis, ele fala assim, ó: se você está procurando uma religião que não traz luta, não pode ser a cristã. Porque ser cristão é enfrentar as tempestades da vida. Você enfrenta as tempestades, eu enfrento as tempestades. Lutas vêm, lutas por fora, temores por dentro. E o segundo mito: se você tem problema, algo está errado na sua vida, você deve estar em pecado. Quando você começa a fazer algumas escolhas na sua vida, né? Quando as pessoas começam a fazer escolhas saudáveis, pessoal, escolhas saudáveis, e você começa, sabe, porque todos nós, né, enfrentamos lutas. Você olha a vida de Jó. A Bíblia fala que Jó era homem íntegro, reto, justo, se desviava do mal. Mas um dia, né, veio lutas ali, perde filhos, perde bens, perde o gado. Os amigos de Jó falam assim: Jó, será que você não fez algo que desagradava a Deus? Será que a mulher dele chega e fala assim: amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó? E Jó fala assim, ó: nu eu vim e nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. E lá no final Jó fala assim, ó: olha, antes eu conhecia apenas de ouvir falar, hoje eu conheço de caminhar com Ele. Sabe por quê, queridos? Perseverança, lutas, isso faz você o que? Amadurecer. E tudo que Deus quer é que nós sejamos uma igreja madura. Quando você olha o livro de Tiago, fala de amadurecer. Então a perseverança, quando você persevera no meio da luta, no meio das crises, isso vai te levar o quê? A amadurecer. É muito bom você ver Deus agir na vida das pessoas, mas o melhor é você contar como que Deus, Ele veio agir na sua vida, como que Deus tem operado na sua vida. Quando você conta aquilo que você tem vivido, experimentado, sabe, só ouvir falar é muito bom, mas você viver, sabe, o ordinário, o extraordinário de Deus. Eu olho aqui, né, o pastor Carlos falando sobre Zaqueu. Zaqueu escolheu sair do meio da multidão. Zaqueu não quis ficar no meio da multidão. Ele escolheu ficar sozinho em cima daquela árvore para ver quem era Jesus. Tem momentos, querido, que Deus vai nos tirar do meio da multidão. Você vai ter que fazer escolhas. Talvez aqueles religiosos olhavam assim: Zaqueu é um cara difícil, olha lá, quer ficar sozinho. Mas eu olho, Jesus olhou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, parabéns por você ter subido, mas desce depressa, porque hoje eu vou ficar lá na sua casa, Zaqueu. Foi tremendo você ter subido. Mas Zaqueu o quê? Todo mundo estava fazendo o quê? O ordinário.
Mas Zaqueu resolveu fazer o quê? O extraordinário. E quando ele faz o extraordinário, Jesus ele para. O texto não fala que ninguém contou para Jesus que ele chamava Zaqueu. Mas ele olha e fala: Zaqueu, hoje eu vou ficar lá na sua casa. E a Bíblia fala, né, que no outro dia ali eu fico pensando, Zaqueu, quando ele passava, a Bíblia fala que ele restituiu os pobres ali 4 vezes. E Jericó era uma cidade religiosa, que tinha os religiosos, os doutores da lei. Eu creio que Zaqueu, quando passava naquela cidade, ele falava assim: ele dormiu lá em casa. Então ele ficou lá na minha casa hoje. Sabe, se você quer conhecer alguém, é quando você é levado para a intimidade, quando você é levado para a mesa. Tem mesas que o Senhor quer nos colocar, mas tem mesas que Deus também quer nos tirar. Eu fico vendo, né, Jezabel. A Bíblia fala que quando Elias ele enfrenta aqueles 400 profetas de Baal, e ali os profetas de Azera, a Bíblia fala, aqueles que se assentavam à mesa de Jezabel. Então, olha só, a mesa de Jezabel. Então tem mesas que Deus quer nos colocar, mas tem mesas que Deus quer nos tirar. Eu fico vendo Daniel foi colocado numa mesa, mas ele não se contaminou com as iguarias do rei. Então tem mesas que Deus vai te colocar para te honrar, mas tem mesas que Deus vai tirar da nossa vida. E aqui então, queridos, esses mitos não existem. Problemas sempre existirão, ventos contrários. Se você tem problemas, é algo que está errado. Não, queridos. Ou as pessoas dizem assim: você ainda não foi curado porque você não tem fé. Para que isso? Porque uns fedem muito, outros fedem pouco, não é, queridos? Mas todo mundo fede um cadinho. A pessoa que está aí do seu lado fede muito ou fede pouco? Hã? Lá? Fede mais, né? Fede mais, né? Essa pessoa que está perto de você, fede muito ou fede pouco, queridos? Fede mais, né? Mas todo mundo tem fé, amém, queridos? Então, quais são esses mitos, né? Coloca o próximo para mim. Coloca o próximo, né? Aprenda o quê? A esperar. A Bíblia fala que na 4ª vigília da noite, dirigiu Jesus para eles caminhando por cima do mar. Olha só, esperar em Deus. Esperar na promessa. A Bíblia fala que Abraão, em Romanos capítulo 4, fala que Abraão esperou louvando a Deus. Isso trouxe fé no coração dele. Saber esperar, louvando, agradecendo, sabendo que Deus vai fazer. Sabe, queridos, talvez uma das coisas que mais mexe com o nosso coração é quando nós convertemos. E quando nós convertemos, nós queremos que toda a nossa família também se entregue a Jesus, não é assim? E de repente a gente sabe que não acontece de imediato. Talvez nós temos que esperar. A minha avó, eu contei isso aqui, ela faleceu há 2 anos atrás, com 102 anos, 102. Ela fala que é 100. Ela fala, não, é 100. Assim, mudou. Mas uma coisa interessante, queridos, para mim a melhor coisa foi 6 meses antes do dia que ela fala assim: que dia que você vai me batizar? Eu esperei 27 anos. Você sabe o que é 27 anos? 27 anos esperando. Aí você olha e fala assim: valeu a pena. Então você sabe, né? Esperar em Deus, esperar na promessa, esperar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, que o Senhor Ele é fiel. Talvez eu não sei você, mas eu sou movido à palavra de Deus. Talvez tem batalhas, né? Quando Deus fala para Ezequias, assim, olha, nessa batalha você não vai ter que pelejar. Espera, fica quieto, aguarda no Senhor. Quer ver outra coisa que eu coloquei aqui? O que é viver pela fé? Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Confiar na palavra. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Confiar na palavra. Queridos, tem momentos que nós precisamos viver a palavra. Tem momentos que nós falamos a palavra, mas tem momentos que nós precisamos viver a palavra. Eu não sei você, mas Deus Ele tem várias formas, né, de falar.
Deus pode falar através da palavra, Deus pode falar ali no seu quarto através de um louvor, Deus pode usar uma circunstância, Deus pode usar uma pessoa, Deus pode usar algo sobrenatural, Deus pode usar o inusitado, mas Deus, Ele tem as suas maneiras. Deus pode usar um anjo. Então, olha só, eu não gosto muito de emprestar meus livros, porque se a pessoa pegar o livro, a pessoa vai descobrir meu coração, porque além de eu sublinhar, eu ainda anoto algumas coisas ali no cantinho. Tem alguém que é assim ou não? Então assim, então sou normal, né? Além de eu sublinhar, eu ainda escrevo alguma coisa ali. Então o que? Movido a palavra de Deus, Deus usa a circunstância. Eu acho que eu já contei aqui para vocês, eu tinha um primo que ele gostava muito de ouvir o canal do Boi. Alguém conhece o canal do Boi aqui? O canal do Boi é um canal de leilão, pessoal. Fica o dia inteiro tendo leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido. E todo domingo ele ia, porque lá em casa tinha parabólica. Na casa dele não tinha, passava só no canal por parabólica. E eu buscando em Deus uma palavra. Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E de repente eu escuto assim, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido tal. E eu penso assim, não, em pleno domingo, 7 horas da manhã, eu com esse problemão, e ele veio ouvir canal do Boi. E aí eu fiquei ali pensando aquilo, pensei, eu vou brigar com ele. Mas algo falava assim, fica quieto. Sentei na cozinha, de repente, estava aquela barulheira tal, e houve um silêncio naquele programa, o leiloeiro estava ali leiloando, e falou assim, agora nós vamos vender o boi medo. Eu acho que era na época que estava passando uma novela, que tinha um boi. Qual novela que era, gente? Aí, ó, América, E aí tinha o boi, e esse boi chamava Boi Medo. E eu achei tão interessante, porque aquele boi, ele colocou, parece que ele silenciou aquela arena. E aquilo me chamou a atenção, eu sentei lá na sala, que eu queria ver. Começou a leiloar aquele boi, um boi imponente, forte, aquele olhão assim, ele chegava assim, com aquele olho estufado, e começou, o boi chamava Medo. E eu fiquei com aquilo, leiloar o boi chamado Medo tal, e aí passou, Boi Medo. E durante aquela semana eu fiquei pensando, como que o medo ele nos paralisa? Como que o medo ele nos escraviza? Eu fiquei a semana inteira pensando tal, quando foi no outro domingo, eu ainda estava orando, buscando uma palavra de Deus, falei, já sei. O que vocês acham que eu fui fazer? Fui assistir o canal do Boi. Sentei lá, liguei o canal do Boi, falei assim, Deus, pode falar. E nada, pessoal. Aí meu primo chegou para assistir, pastor Carlos. Ele falou, uai, Elton, você não gosta, aí você fica me criticando aqui, de eu ficar assistindo o canal do Boi. Mas dentro de mim eu estava assim, Deus, fala comigo. E eu ficava pensando, e o Boi Medo? E o Boi Medo? Aí passou, eu fiquei lá uma meia hora, 40 minutos, não sei. Eu fui na cozinha, fui tomar um café. E de repente aquele leiloeiro falou assim, agora nós vamos leiloar a vaca chamada Esperança. Eu falei assim, eu vou lá ver. Sentei lá, ele começou a conversar comigo, eu falei assim, não, fica calado. Eu quero ver uma vaca magrela, gente. Assim, eu não entendo de gado, eu não entendo. Mas eu só sei que assim, as partes traseiras dela só havia 2 ossos. Eu falei assim, tadinha. Eles vão ter que dar essa vaca. E começou, a leiloar, eu não lembro mais valores, começou a leiloar a vaca Esperança. E dou-lhe uma, dou-lhe tudo. Ele falou assim, agora nós já vamos fechar. Eu pensei, gente, mas será que a esperança vale menos do que o medo? Pensei, já sei, eu vou ligar lá, vou dar uma oferta alta nessa vaca. Vou fazer isso. Mas no final, pessoal, a vaca Esperança, ela foi vendida por 5 vezes mais do que o Boi Medo. E aí algo falou muito forte no meu coração, que a esperança sempre vence o medo. A esperança, a palavra esperança significa esperar com confiança, esperar crendo que Ele pode fazer.
Às vezes o medo, ele tem o que? Nos paralisado. Mas a esperança no Senhor, a esperança na palavra, saber esperar em Deus, confiar que aquele que prometeu, Ele é fiel, amém? E na equação da fé, sabe, lutas, perseverança, é igual que amadurecimento. Talvez nós como igreja enfrentamos lutas, mas a sua perseverança na sua família, a sua perseverança, sabe, nas coisas que você tem feito, vai te levar ao amadurecimento. E tudo que Deus quer para mim e para você, é nos amadurecer, uma igreja madura, sabe, não sermos infantis, mas uma igreja madura na fé, uma igreja madura nas escrituras, uma igreja que não é levada pela sã doutrina, uma igreja que não se deixa ser levado, né, pelos ventos contrários, o amadurecimento. E Tiago, ele fala isso, todo o livro de Tiago, que o Senhor quer amadurecer, uma pessoa madura na fé, uma pessoa madura nas escrituras, na palavra, sabe, quando você conhece a palavra do Senhor. Eu lembro que quando eu fazia cursinho para prestar vestibular, eu tinha um professor que ele criticava muito as escrituras, e ele falava alguns absurdos, né, da palavra. Eu lembro que uma delas, ele usou um texto de Nostradamus, que ele falou: olha, 1000 chegará, 2000 não passará, tal, e está na Bíblia. Aí eu levantava o dedo e falava: Dodô, tá não, isso aí não está na Bíblia não, pessoal, isso aqui não tem na Bíblia não. Ele falou assim: tem sim. Eu falei: não tem. Ele falou: tem. Eu falei: não tem. Ele falou: tem. Eu fui lá, peguei minha Bíblia dentro da mochila, falei assim: então mostra para nós onde tem. Ele falou assim: agora eu não lembro. Eu falei: sabe por que você não lembra? Porque não tem. Porque não tem. Sabe, queridos, aquilo que a palavra fala, nós somos o que a palavra diz que nós somos, nós temos o que a palavra de Deus diz que temos, e nós vamos possuir o que a palavra de Deus diz que nós vamos possuir, amém? Outra coisa, coloca o próximo para mim, o pessoal do louvor pode subir. Deixe a sua zona de conforto. Queridos, é muito bom estar no barco. Pedro estavam ali todos, né, na zona de conforto. Talvez a pior coisa que tem é quando nos tira da nossa zona de conforto. Dificilmente, quer ver, só fazer uma pergunta aqui. Quando você vem para o culto, geralmente você procura sempre o quê? O mesmo lugar, ou não? Ou é só eu, pessoal? Eu sempre procuro o mesmo lugar. E quando você chega, aquele lugar está ocupado, como que você fica? Você fala assim: nossa, pegou meu lugar. Pegou meu lugar. Aqui, pessoal, quando nós viemos para esse salão era só a metade. E então esse salão era só a metade. Eu lembro que, e no final aqui, tinha um sofá, né? Que era o sofá da discórdia, pessoal. O que deu briga esse sofá, que tinha as pessoas que achavam que era dona daquele sofá, e se alguém chegasse, tivesse sentado naquele sofá que estava aqui atrás, dava briga, porque a pessoa, então era o sofá. Quando se lembra do sofá da discórdia, pessoal? Eu lembro, aí ó, vocês estão vendo? Era o sofá da discórdia. A melhor coisa foi tirar o sofá, não foi, pastor Carlos? Foi ter tirado aquele sofá, o sofá laranja ainda, pessoal, laranja mecânica. Estava aí até o ano passado, né? Então olha só, estava aí espionando o sofá. Aí, pessoal, o que acontece? Mas um sofá estava tirando a salvação de alguns, tirando a comunhão de alguns. Tinha uns irmãos que chegavam assim: esse lugar aí é meu, esse lugar é meu, o sofá da discórdia. Mas saíram o quê? Da zona de conforto. Queridos, às vezes nós, né, a gente sente uma dor, mas você começa a andar de um jeito que a dor passa. Você já viu? Ou você está dormindo, você acha um jeito, fala: não, depois eu olho isso. Não é assim? E depois você percebe que está muito mais grave, porque você deixa, você acostuma. Então você vai vendo, né? E aquilo vai causando dor. Eu arrebentei o tendão do pé, mas eu descobri que se eu pisasse de uma outra forma não doía.
Quando eu arrebentei, pessoal, ele cortou no meio, tá? Assim, ele não arrebentou assim, ele cortou assim no meio. E não parece, pessoal, mas eu pedalo, tá? Quantos acham que eu pedalo? No pedalo, colega lá, ó, colega lá de pedal, ó, cadê a mão, olha lá, no pedalo, olha lá, ó, ele está confirmando lá que é o pedalo, pessoal, ó, olha lá, pela fé. Quando eu não consigo pedalar, eu rolo, mas caminho, né? Agora eu não estou correndo mais não, mas vamos lá. Mas então aqui, pessoal, né? Deixa a sua zona de conforto. Às vezes tem zonas de conforto, é muito bom. Pedro ali, né? Quando ele vê ali, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar aqui. Uau! Aqui tá bom demais. Mas nós temos o quê? Que descer. E por último, coloca o próximo. Coloca o próximo. Viver pela fé é olhar para Jesus e não para a circunstância. Pessoal, ventos contrários sempre existiram. Mas a Bíblia fala que Pedro naquele dia, ele resolveu olhar o quê? Os ventos contrários. E fala que quando ele reparou nos ventos contrários, ele começou a naufragar. Então, o nosso foco é olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. E às vezes, queridos, nem sempre vai ser do jeito que eu e você nós queremos. Mas o Senhor, se nós deixarmos, Ele vai estar nos conduzindo. E para nós refletirmos e praticarmos durante a semana. Para refletir e praticar. Como você olha para as circunstâncias da sua vida? Com olhos de medo ou com os olhos da fé? Qual é o seu barco? Em que área o medo te impede de confiar? Não importa quão fortes sejam as tempestades. O Alas está no barco. Não, Alas, dá licença. Tempestade, se Jesus está no barco, tudo vai ficar bem. Amém, queridos? Amém, queridos? Se Jesus está no barco, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Sabe, se Jesus está no barco, tudo vai ficar bem. Feche seus olhos. O que tem roubado a sua fé nesses dias? O que tem tirado a sua fé nesses dias? Sabe, queridos, o Senhor quer nos levar a viver o extraordinário pela fé. O Senhor pode usar circunstâncias, o Senhor pode usar momentos da nossa vida, com os olhos fechados, sabe, aquilo que tem trago medo ao seu coração. Deixe com que a fé encha seu coração. Deixe o Espírito Santo falar com você nessa noite. Sabe o que tem trago medo ao seu coração? O Senhor está no controle de todas as coisas. Aquilo que trouxe medo ao coração dos discípulos, quando Jesus estava andando sobre as águas, Ele estava declarando: aquilo que traz medo está debaixo dos meus pés. Aquilo que traz medo ao coração está debaixo dos pés do Senhor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. Sabe, eles tinham uma palavra do Senhor. Eu tenho certeza que você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu quero fazer um exercício de fé com você. Comece a declarar a promessa que Deus já liberou sobre a sua vida. Comece a liberar a promessa que o Senhor liberou sobre os seus filhos. Comece a liberar a promessa que o Senhor te falou, nem que seja naquele primeiro dia que você ouviu a palavra do Senhor. Sabe qual é a promessa que o Senhor liberou sobre o seu ministério? Qual que é a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, quando você estava ali no secreto? Qual é a palavra que Deus liberou naquele momento de angústia, de medo? Talvez a única palavra foi: não temas, não tenha medo, eu estou contigo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser abalado. Sabe, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que ficou morada, aquele que se estabeleceu na casa do Senhor. Quão amáveis são teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Bem-aventurado o homem quando passa pelo vale árido, quando passa pelo vale seco, faz dele um manancial.
cujas correntes de água vai subindo de tempos em tempos. Até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou abrigo, e eu encontrei os teus altares, em meu e Deus meu, em meu e Deus meu. Aleluia. Você pode se colocar sobre os seus pés. Aleluia. Que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você pode fazer dessa canção a sua oração nessa Cada noite. vez que a minha fé é provada, Diga isso ao me Senhor. das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Você pode emprestar a sua boca para o Senhor. Olhe para a pessoa que está perto de você e fala assim: você vai lutar e vai vencer. Você vai plantar e você vai colher a 30,
a 60 e a 100 por um. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia. Pessoal, antes de nós sairmos, vamos só fazer uma oração aqui pelo cunhado da Ângela. Nos pediu aqui nas redes sociais fazer uma oração por ele. Ele está lá no Sagrada Família, na UTI, deu trombose na cabeça, deve ser um AVC, alguma coisa assim. Pai, nós colocamos essa vida nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor que é socorro bem presente na hora da tribulação, que esteja agora, Senhor, indo ao alcance dessa vida, trazendo livramento, fazendo com que o tratamento que ele está passando seja efetivo, eficaz, fazendo com que ele se recupere, Senhor, e mais do que a saúde física, ele receba um encontro contigo, a saúde espiritual, a cura e a salvação, que a mão poderosa e graciosa do Senhor seja sobre ele, em nome de Jesus, amém. Mais um aplauso ao nosso Deus. Terminado, pastor Elton? Aleluia. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, e que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Pessoal, quarta-feira eu te espero no culto da virada, tá bom?